Olá, boa tarde, meus amigos. Boa quinta-feira para nós. Vou aproveitar aqui enquanto meus amigos chegam para compartilhar nossa live sobre o tema muito oportuno. Ontem iniciamos na primeira parte desse assunto a verdade por trás do copo. É bem da verdade que o alcoolismo tem destruído muitas famílias e eu agradeço muitíssimo a sua participação. Ontem muitas pessoas comentaram comigo aqui a gente às vezes usa pouco, o Message, e comentaram que se identificaram com o que foi dito, porque seus pais, no caso uma pessoa compartilhou que o pai dela, um senhor, tinha aquele comportamento. E hoje nós vamos dar continuidade. Então você que está aí comigo, sinta-se à vontade para participar desta live. Convide seus amigos. O tema é a verdade por trás do copo, as ciladas do alcoolismo. Vamos falar hoje por que há uma repetição, por que muitas vezes a pessoa está ali, envolvida, a família já está tentando ajudar, conversa, fala, e a pessoa ela não aceita. Então, meu amigo, eu estou aqui convidando você para participar. Aproveitei aqui para compartilhar. Sinta-se para participar aqui conosco, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde mais uma vez. Eu estava ali compartilhando nos grupos. Alguns grupos ontem participaram com esse tema, grupos do Alcoólicos Anônimos. Então eu quero estender aqui o convite para eles. Você também é muito bem-vindo, ok? Então encaminhe, fale, olha, ontem iniciamos um assunto sobre o alcoolismo. Hoje vai ter a segunda parte. E eu quero convidar você para participar comigo. Encaminhe aí o endereço dessa live. Muitos nesse momento, nesse pit stop, essa pequena parada do almoço, participam conosco. Beleza? Bom, como o tempo urge, a gente já vai iniciar, porque ontem nós falamos sobre um termo cunhado recentemente pelo psicólogo Flávio, chamado idealcolismo. Lembra? Que é o ideal mais o álcool. É a pessoa que tem um ideal, que ela busca, ela queria ser alguém, talvez alguém mais querido, talvez uma pessoa mais amada. Ela tem medo do abandono, ela tem medo de não ser tão forte, ela tem uma baixa estima. Então ela cria um ideal que ela transfere isso para o álcool. Quando ela bebe, ela é mais forte. Quando ela bebe, ela é mais corajosa. Quando ela bebe, ela ama mais, é mais brincalhão. Essa idealização é expressa através do álcool. Vimos os motivos. Um histórico de uma mãe que não conseguiu fazer ali o processo de maternagem, da entrega de si na amamentação, ou histórico de filhos abandonados, um histórico de um pai ausente, pouco protetor. Tudo isso não é um determinismo, mas as estatísticas, a nossa experiência clínica nos ensina que esses elementos se fazem presentes em pessoas que sofrem, que são vítimas do abuso do álcool. Ok? Bom, hoje eu quero falar com você sobre a repetição. Você já deve ter feito várias coisas, ou buscado ajuda, às vezes entrou para a igreja, ou a família, ou você que é filho ou esposa de um alcoólatra, já deve ter feito tantas coisas para que ele saísse. E ele vai e volta. A angústia bate de novo e ele recai. E talvez você se pergunte por quê. É o que vamos falar hoje, agora, sobre o álcool. Ele é uma cilada, O alcoolismo se torna uma cilada. Por quê? Porque ele tem uma relação objetal com o dependente do álcool. Aqueles objetos perdidos na vida, o alcoólatra transfere para o álcool, a bebida.
Por exemplo, você já viu isso comumente nas músicas de chamadas, esqueci o nome agora, aquelas músicas tristes ali, né? Sofrência, algo assim. O homem perde a mulher, a bebida vira a mulher dele. É por isso que alguns até comentam, fulano perdeu o casamento, mas também se casou com a bebida. É verdade. Aquela transferência da mulher, da excitação sexual, da presença feminina, ele transfere toda para o álcool. Por quê? Porque ele já passou pela frustração da perda do objeto. Lembra? Alguns alcoólatras têm ali a carência na fase oral. Eles precisam estar com isso aqui preenchido, porque eles perderam a mãe, perderam o seio, perderam a maternagem, e eles transferem essa perda para um objeto. E qual é o objeto escolhido? O álcool, a garrafa. Então assim, ele teve a mãe, mas ele viu, sentiu, minha mãe não me ama, eu sou fruto de um relacionamento destruído, e ele não quer mais passar por essa perda. Então esta pessoa vai me abandonar, mas o copo não vai. Enquanto o copo estiver cheio, eu sou querido. Enquanto o meu copo estiver cheio, eu sou amado. Ele desenvolve com o álcool, desenvolve com o copo uma relação objetal, uma existência. Ele existe através do copo. Quando aquele álcool acaba, quando aquele mundo de amigos de bar se desfaz, bate a angústia, a depressão e a tristeza de ter sido vencido. É por isso que muitos, quando recaem, né? Então estavam indo tão bem, e aí cai de novo, bebem novamente, se sentem pior, e eles acabam decidindo fazer o quê? Se entregar de vez. Ah, não tem como não, não tem solução para mim não. Mas há ali uma relação tão permanente com o álcool que ele nem percebe que essa relação objetal tem uma pulsão para repetição, uma compulsão para o repetir, o sentir de novo o prazer daquele gole bebido há um tempo atrás. É por isso que as doses aumentam, porque o organismo recebe uma informação que ele estava angustiado, se sentindo mal, e aí ele bebe. Quando ele bebe, aquela sensação de conforto fica registrada. Passa o tempo, ele sente a necessidade de ter novamente aquela sensação repetida, preenchida, e ele bebe um pouquinho mais. Porque só uma dose não faz efeito. Isso vai se repetindo, até que a cada vez que ele bebe, precisa-se de mais doses, beber mais. Porque o objeto está fazendo falta. A angústia está tão grande que ele sente a necessidade de beber e repetir. É aonde ele entra na cilada do alcoolismo. Há uma verdade por trás daquele copo. Há uma angústia, há um sentimento de depressão, de tristeza, que o ser humano não está sabendo lidar. Então o que ele faz? Busca um objeto que satisfaça, que preencha esse vazio. Ele, perante a esposa, é um fracassado, perante os filhos, é um pai ausente, mas na mesa de bar, ele é o querido. Ela é a querida, a desejada. Ela é a mulher sexy que na vida fora da bebida ela não conseguia ser. Então aquela bebida vira um objeto que gera nessa pessoa um desejo de ter, de ser. E o álcool produz isso. E agora não mais só pela relação objetal, mas vem a parte orgânica, de tanto inserir, de tanto ingerir, de tanto consumir, o organismo sente falta. E é por isso não raro, às vezes, que a pessoa entra na abstinência
tem efeitos colaterais, efeitos no humor, no corpo, porque o corpo tá lutando, dizendo, cadê o álcool? Cadê o álcool? Cara, você só é legal quando bebe. Mulher, você só é gostosa quando bebe. Beba, beba. E aquela força, aquela compulsão bebe, e ele sente aquela angústia, a angústia aumenta. É por isso que nós precisamos ter paciência. Não é fácil uma pessoa conseguir parar de beber, porque tem uma pulsão dentro dela, uma compulsão dizendo, você vai ficar melhor, você vai se sentir melhor. E olha, as relações familiares e os amigos já não são tão mais importantes. Essa pessoa, ela precisa agora de um objeto que satisfaça. A mulher já não importa mais. Os filhos, mãe, pai, amigos, a não ser os amigos da mesa do bar, porque eles têm o mesmo objeto. A garrafa, o copo, o líquido por dentro daquele copo. Meus amigos, o alcoolismo apresenta algumas ciladas como armadilhas. A pessoa sente o vazio e o álcool diz que vai preencher. Mas quando falta o álcool, o vazio aumenta. E ela fica como um balde furado. Enche, mas esvazia. Uma das coisas que acontece quando a pessoa bebe, ela sente a necessidade de fumar. Porque aquele mesmo efeito da nicotina se esvai. E agora a pessoa está sempre numa necessidade de preenchimento. Como é que se trabalha isso, meu amigo? Primeiramente, é importante ajudar o alcoólatra a reconhecer os seus vazios, as suas faltas, a quem ele tanto se queixa e reclama. Você consegue me entender? O alcoólatra é fruto de algo que deixou lá atrás. Nós precisamos, ao conversar, colocar o ombro amigo e ele lembrar e conseguir colocar para fora. Talvez um pai que abandonou, um pai que violentou, um avô que não cuidou, pessoas a que ele se entregou, ele precisava delas, mas elas o abandonaram. E agora nessa falta ele está buscando. Aí ele encontra o amor da vida dele. Termina, acaba o relacionamento. Aí ele vai agora beber para substituir a mulher. Bebia antes para substituir o pai. Bebia em outro momento para preencher um vazio. O álcool se tornou o objeto que vai preencher as faltas dele. É difícil largar esse objeto, porque se ele está me satisfazendo a um preço de maiores doses a cada vez que eu o consumo. Por isso que é uma cilada, porque você preenche, mas continua vazio. Quantos amigos, quantas famílias já relataram? Foi só acabar de beber, a ressaca vir e a pessoa levantar a cabeça, olhar para o lado, olhar para o outro e ver que continua em falta, que continua só. Foi só uma ilusão, meu amigo. Foi só uma ilusão, minha amiga. Você está conseguindo me entender? A pessoa do outro lado do copo, por trás do copo, tem um histórico, que é um vazio tão grande, fragmentados em episódios. Violência, esquecimento, agressões verbais, físicas. E ela condensou tudo isso buscando escapar, buscando se aliviar. E o álcool proporciona isso para esta pessoa. Mas ela não queria essa vida. Alguns perdem fortunas por causa do álcool. Ela não queria. Como é que nós ajudamos então essas pessoas? Primeiro, coloque-se no lugar dela e conheça um pouco de sua história. Você sabe a história do seu pai, do seu esposo? Você sabe como o álcool entrou na vida dele? Você sabe?
Talvez, ao conhecer o histórico da pessoa, você vai mudar um pouco sua forma de agir, os seus conceitos. Está na hora de nós nos colocarmos no lugar da pessoa para pensarmos assim: ela não quer parar de beber, ela está bebendo por quem? Quem é o causador disto na vida dela? Não é só por quê, é por quem. É a mãe? É o padrasto? É o pai? É quem? Ela tem um histórico. Ok? Entendendo esse histórico, você pode pensar em como agir. Talvez um tratamento psicoterápico vai ajudar. Talvez os alcoólicos anônimos vão ajudar. Mas se essa pessoa não reconhecer a falta que carrega, ela vai só transferir do copo para tal lugar, do cigarro para a comida, porque a falta é muito grande. Você está conseguindo me compreender? Ontem falamos do ideal que ela queria ser, mas não conseguia. E aí ao beber ela entra no idealcolismo. Ela usa o alcoolismo para ser alguém que ela queria ser. Ok? E hoje estamos falando da relação objetal. O álcool como um objeto. Eu preciso dele para existir. Eu só estou feliz quando eu tenho garrafas de bebida em casa. É por isso que algumas pessoas têm escondidas garrafas, porque elas pensam assim: e se acabar meu álcool? E se acabar minha bebida? Ah, eu tenho uma reserva. Porque não é a bebida, é a angústia que ela precisa satisfazer. Angústia, tá angustiada, tá se sentindo abandonada. E aí ela bebe e se conecta com ela. Então, 3 passos. O primeiro: entenda que por trás do copo tem uma história. Você pode querer ouvir ou não, é um direito seu, mas saiba que tem uma história, beleza? Segundo passo: você entendeu que essa pessoa tem uma história? Agora você vai mostrar para ela que ela pode criar uma nova história, ressignificar essa história, beleza? E o terceiro passo: estar presente. Esse é o mais difícil. Como eu vou estar presente com alguém que, se tiver recaídas, vai ser uma pessoa chata, vai me fazer mal? Pois é, mas a maioria, se não todos os que sofrem de abusos do álcool, a maior dor, o maior medo é de serem abandonados. 2 vezes, porque já foram na infância e agora estão sendo na fase adulta. Não é fácil, minha amiga. Não é fácil, minha jovem, que é filha de um pai alcoólatra. Dói. Mas você tem condições de ajudar essa pessoa. Sabe por que eu sei disso? Porque você quer. Só o fato de você querer já indica o quanto você está disposto e pronto para ajudar uma pessoa. Parabéns. Mas precisamos entender as verdades por trás do copo. Um histórico, situações que a pessoa viveu, referências negativas, tudo isso te ajudará a compreender as escolhas que essa pessoa faz. Às vezes ela escolhe de novo beber, a compulsão, a repetição. Mas é porque ela ainda não tratou o buraquinho que ela tem aqui. Ok? Você consegue entender isso com mais carinho? Você consegue se colocar no lugar da outra pessoa? Que bom, que bom. Como eu falei, essas lives de quarta e quinta-feira são curtas. É só para você pensar e refletir. Lembrando que ontem nós falamos do idealcolismo. O ideal que a pessoa tem, que ela busca através da bebida, de ser alguém reconhecido. E hoje falamos sobre a verdade por trás do copo no histórico de vida da pessoa. Bateu ou não bateu, apanhou ou não apanhou, sofreu ou não sofreu. Tudo isso impacta na vida da pessoa, ok? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela sua participação.
Como eu falei, é uma live curta, é só para você pensar e refletir durante o seu dia. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram, é o mesmo nome que aparece do Facebook, ou também se torne um amigo meu aí no Facebook, vamos trocar informações, vamos crescer como pessoas. E o importante, nunca esqueça, é se colocar no lugar do outro. Beleza? Desde já eu agradeço, uma excelente quinta-feira, um ótimo dia e até a próxima quarta sobre o novo tema que estamos fazendo de tratados do dia a dia. Uma excelente quinta-feira, um abração e obrigado. Tchau, tchau.